volta com mais Linkados na Área, hoje com a diretora de campanhas da Change.org, Graziela Tanaka. Graziela, já teve alguma petição que ela chegou perto de ser finalizada, mas por algum motivo ela teve que ser cancelada? Olha, tem de tudo. Então, tem aquelas que, infelizmente, também não perdem, né? Elas não atendem às demandas que são exigidas. Alguma que chegou quase no final... Então, teve um caso do Instituto Alana, que eles fizeram um abaixo-assinado sobre a questão da obesidade infantil, pedindo para o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, sancionar projetos de lei. E a gente trabalhou com eles, fizemos o abaixo-assinado, fizemos uma ação... ajudamos a entregar lá direto para um assessor, né, do Geraldo Alckmin lá no Palácio do Governo, e chegando na hora de sancionar o projeto de lei, ele não sancionou. Então, essas coisas acontecem, enfim, não é toda a campanha que é vitoriosa, mas a gente tenta sempre levar até o fim e fazer tudo o que é possível para ter um resultado positivo, né? Graziela, a gente sabe que organizações não governamentais sofrem algumas dificuldades, né? Mas e a Change? Ela já sofreu algum problema na hora de publicar as petições? Então, a Change, a gente não publica as petições, então são usuários da plataforma. Então, a gente se considera, né, a gente usa muito a analogia ao YouTube, então somos o YouTube das petições. Então, não tem como a Change moderar todos os abaixo-assinados criados. Mas isso é bom, porque garante a livre expressão de qualquer um que queira iniciar um abaixo-assinado. Claro que se tiver alguma coisa violenta ou que incite o ódio, nós somos obrigados a remover. Mas não é critério da equipe decidir o que é relevante ou não, ou o que é válido como abaixo-assinado ou não. Então, a internet tende a ter um filtro natural, então tudo que é bom, ele repercute e tudo que é ruim, ele cai no buraco negro. Então, se tem alguma coisa que seja realmente ofensivo e muito ruim, ele cai no esquecimento e a gente não precisa fazer nada com isso. Já aconteceu alguma vez isso? Olha, é porque realmente tem de tudo, né? Tem aquelas pessoas que entram na plataforma, escrevem, né, qualquer besteira. Tem petições engraçadas, tem as pessoas que, né, usam para pressionar amigos ou chamar a atenção de alguém. Então, nem todas são políticas, mas isso a gente acha que é bom. Por exemplo, as bandas usam muito fã-clubes. Então, tem uma que quer que o One Direction vá para Porto Alegre. Isso tem de monte, de games, tem um monte. Então, direito do consumidor, meio ambiente, é de tudo mesmo, né? Não é todas, assim, questão de corrupção ou de política nacional. São assuntos, desde assuntos pequenos até assuntos grandiosos, né? Então isso aqui é interessante. Graziela, a gente viu que recentemente o número de usuários na Change aqui no Brasil já superou o número de usuários na Rússia, no México e na Índia. Você acha que o brasileiro ele é mais ligado a esses assuntos sociais? Eu acho. O brasileiro, como vocês devem saber, é heavy user, né, da internet. Então, ele passa mais horas, a média de horas na internet é top de todos os países do mundo, né? Então, o Brasil, a gente já chegou com força. A gente chegou com 200 mil usuários antes de ter a plataforma em português. E desde lá, a gente já tem 850 mil usuários. Então, quadruplicou em menos de um ano. Então, a nossa perspectiva também é de chegar a 1 milhão em pouco tempo. E isso mostra que o brasileiro não só ele é conectado, ele é engajado, ele presta atenção nas notícias. Eu acho que toda semana tem um momento viral no Brasil. Teve a questão do Feliciano, tem muitas questões políticas. Então a gente ouve muito falar, o brasileiro é apático, ele não se manifesta. E a mobilização online está provando o contrário. Então isso é uma tendência muito interessante de se perceber. Graziela, quantas assinaturas são necessárias para que se obtenha uma vitória na petição? Então, isso é muito relativo. E é importante fazer essa pergunta porque algumas pessoas elas pensam que você precisa de 100 mil assinaturas para que o poder público escute ou a empresa. Mas isso não é verdade, porque a primeira vitória na Change teve 300 assinaturas. E a gente sempre usa isso como exemplo porque não depende de 5 mil ou 15, né? Depende que o alvo do seu abaixo-assinado ele responda. Então, esse abaixo-assinado foi um publicitário de Porto Alegre, que ele frequentava uma estação de trem todos os dias para ir trabalhar e estava completamente degradada essa estação de trem. Então, ele tirou fotos, tinha goteira, tinha buraco, estava tudo caindo. E o abaixo-assinado dele era para a Transurb, que é administradora da concessionária, né, de Porto Alegre, que administra as estações, pedindo para eles reformarem a estação. Então, só com 300 assinaturas, ele conseguiu um resultado, porque foram 300 e-mails na caixa de entrada da Transurb. Então,
uma entidade que não está acostumada a sofrer nenhum tipo de pressão ou exposição pública, ela responde mais rápido. A gente tem uma perguntinha no Twitter com a Rafaela agora. A @lucavalcante está perguntando em quais situações as petições devem ser anônimas. As petições, elas têm muitos casos, né, em alguns países onde a liberdade de expressão ela não é tão aberta. Então, por exemplo, no México, né, teve uma usuária da Change que ela fez uma campanha sobre o desaparecimento da irmã dela pela polícia. Então, se você está lidando com um país que ele tem muita violência, principalmente policial, muita corrupção, e as pessoas não se sentem seguras em colocar um nome no abaixo-assinado, elas podem fazer isso anonimamente, né? É claro que a gente não recomenda, porque eu acho que a força do abaixo-assinado é mostrar que tem um indivíduo por trás. Sim. E mostrar que não é só uma campanha virtual, mas que tem um esforço por detrás para estar levando esse abaixo-assinado em algum lugar. Mas a gente reconhece que existem casos que realmente é preciso ter o anonimato, né? Pela própria segurança das pessoas. Sim, exatamente. Bom, encerramos aqui mais um bloco do Linkados na Área, hoje com Graziela Tanaka, diretora de campanhas da Change.org. Fique ligado.